Olá a todos, eu me chamo Jurnete Melo, sou do Grupo Espírita Teresa de Jesus e hoje nós vamos estar conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Causas Atuais das Aflições. Antes, nós vamos fazer a leitura da página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 100, está na página 215, Rendamos Graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Paulo, 1 Tessalonicenses 5,18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida. O amor renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao anunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não se espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece a feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo a preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos encarnados nesse momento. E principalmente, Senhor Jesus, de aproveitarmos o estudo que ora vai ser ministrado, segundo as tuas palavras. Que o Senhor abençoe, ilumine e guarde a humanidade inteira, encarnada e desencarnada, sendo conosco, hoje, agora e sempre. E assim, mestre querido, em teu nome, amparados por Deus nosso Pai, por Teresa, mentora da casa que frequentamos, mas sobretudo em nome de Deus, nós te agradecemos a oportunidade, graças a Deus. Bem, meus irmãos, então vamos estudar, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, lá no item 4 e 5, que fala sobre as causas atuais das aflições. Está dentro das bem-aventuranças do Cristo. E bem-aventurado é aquele que desfruta já nessa vida, ou após dela, de toda essa alegria de estar com Jesus, E quando Jesus coloca bem-aventurados os aflitos, como alguém pode ser feliz estando em aflição? É uma busca nossa, constante, para que nós possamos estar, como na leitura nos disse, em estado de atenção, em estado de luz, em estado de equilíbrio, principalmente o equilíbrio emocional, para que no momento que essa aflição venha, que essa dificuldade venha, consigamos enxergar nela um ponto de aprendizado e não um poço sem fundo onde nós vamos mergulhar e ficar ali em eterno sofrimento. Nós vamos acompanhar a leitura do Evangelho e durante a leitura nós vamos comentando as passagens. No item 4 começa assim: de duas espécies são as vicissitudes, os reveses da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma
têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Quer dizer, uma está na vida atual, outra está na vida passada. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, né? E a cada encarnação nós vamos aprendendo e adquirindo coisas boas ou não. A escolha é sempre nossa, cada vez que nós retornamos ao palco da carne e revestimos de um novo corpo e encaramos uma nova encarnação. Então, se as causas do nosso sofrimento não estão nessa vida, que nós percebemos às vezes pessoas que nós classificamos como boas, e a gente precisa prestar atenção, né? A gente tem que sempre orar uns pelos outros, porque quando disseram assim que Jesus era bom, eu disse assim, bom é meu Pai que está no céu. O único título que Jesus admitiu para ele foi o de mestre, porque ele é mestre da nossa caminhada. Nós vamos seguindo aqui. Remonta-se à origem dos males terrestres. Reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Quer dizer, muitas das vezes nós estamos extremamente nervosos, extremamente agressivos, extremamente sempre no extremo de todas as situações que nos vão trazer uma úlcera, uma gastrite, um resfriado, uma baixa imunidade, porque nós só vibramos embaixo. A gente não para pensar, para agradecer, como a leitura nos falou. Agradece. Né? E seguindo aqui, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Que se a gente tem, a gente quer mais. Quanto mais, melhor. A gente ainda diz assim. Quanto mais, melhor. E nisso nós vamos pisando nas pessoas, nós vamos magoando os outros. E a gente não tem um limite para entender que o outro é como eu estou me olhando no espelho. Quando eu julgo, quando eu falo mal de alguém, eu estou olhando no espelho. Nós somos irmãos. E continua. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Como falamos ainda agora, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. A gente não tem pé de centopeia. Nós não precisamos ter 100 sapatos, mas eu também não estou criticando quem pode ter 100 sapatos. Né? Não estou fazendo uma crítica, muito pelo contrário. Podemos ter tudo. Podemos ter dinheiro, podemos ter tudo na vida, desde que saibamos usá-lo sempre bem. Sempre da maneira justa, da maneira correta, sem magoar ninguém, sem ferir o nosso próximo, né? Sem ser uma causa de aflição para o outro e para mim. Porque nessa de eu querer ter muito, muitas vezes eu deixo de cumprir com as minhas obrigações, com as pessoas que estão caminhando ao nosso lado. São pessoas que trabalham nas nossas casas, são pessoas que nos prestam algum serviço. Companheiros às vezes menos afortunados que nós, e nós fazemos questão de pisar. E isso não é da lei de Deus, isso não é da lei divina. Nós estamos aproveitando um momento único agora, né? E se a gente não souber aproveitar, não sei como é que vai ficar. E continuando aqui. Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou da vaidade, nos quais o coração não tomou parte alguma. No passado se escolhiam os noivos e as noivas, né? Se juntavam, principalmente os reis já casavam seus filhos e bebês, né? Para poder fazer acordo com aquele ou com aquele outro reino que fosse desigual. Mas hoje, a gente não consegue fazer esse julgamento pelo carro. Pô, que carro bacana, mas a gente não sabe quanto sacrifício, quanta luta para se ter o que se tem. Então, a gente nunca deve se consorciar a ninguém
de olho nos seus bens materiais. Os consórcios, os casamentos, as uniões devem ser sempre feitas pelo coração, pelo amor sincero, porque chega uma hora, gente, que nós vamos passar muitas dificuldades e vamos precisar nos nutrir desse amor, que vai modificando com o tempo e fica uma amizade bacana, o amor continua, né? Mas vai se modificando ao longo do tempo. Deixa de ter todo aquele encantamento do início do casamento, de todo aquele fogo da paixão, para se tornar uma coisa doce, sólida, que vai suportar todas as intempéries que vêm de um desajuste matrimonial. Né? Estamos vendo aí diversas mulheres sendo agredidas durante esse período de pandemia, quando devem ser acalentadas, acariciadas, abraçadas, acolhidas pelos seus companheiros e os seus filhos também. Quantos filhos não estão, nesse momento, aproveitando para judiar de seus pais? Então, nós precisamos ter serenidade. Assim como agora tem um X na mão, com batom vermelho que identifica que eu estou sofrendo na minha casa, deve ter também no meio, para que os nossos idosos também possam ser protegidos e que os filhos se lembrem que vieram através desses pais pela misericórdia divina. Quantas dissensões funestas, disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, menos melindre, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero, né? Dessa falta de moderação. Comer demais, eu vou comer muito, amanhã é outro dia, amanhã eu tomo chá, amanhã... E tudo isso vai se acumulando nas artérias, nas veias, né? Nosso corpo, depois ele vai começando a não ter, funcionar do jeito que deveria funcionar. Porque nós, meus irmãos, somos os causadores do nosso próprio infortúnio. Quando a gente não traz alguma prova da outra encarnação, de outro momento, para cumprir aqui, por exemplo, eu tenho uma dificuldade de saúde, pois é uma prova, e eu preciso passar por ela e vou conseguir me equilibrar. Às vezes é um açúcar no sangue que ninguém na família é diabético, né? Ninguém da família tem problema de diabetes, mas aquela criança já veio com a diabetes, já foi detectado, já começou a tratar, então vamos tratar até o final. Não adianta a gente se entupir de doce. O doce só vai prejudicar ainda mais a nossa saúde. Quantas pessoas às vezes têm sérios problemas de pulmão, por excesso de fumo, né? Por excesso de noites em claro, sem descanso, virando, né? Dia e noite. Então, para tudo é preciso que nós tenhamos moderação. Cuidar melhor do nosso corpo físico. Nós recebemos um corpo físico já com algumas limitações de saúde, para que nós pudéssemos usar esse vaso, possamos usar esse vaso com o mínimo de qualidade possível. Mas na maioria das vezes o que a gente faz é acabar de destruir o órgão que a gente tem. A minha maior felicidade foi quando eu consegui parar de fumar. E eu já estava na casa espírita. Então isso para mim foi um dos grandes ganhos da minha vida, foi a melhor qualidade de vida que eu pude ter. Porque graças a Deus, com o cigarro no maço, eu botei na minha cabeça que eu precisava parar. Os meus pulmões foram criados para receber ar, um ar quente e morno, né? O ar úmido entra, sai o ar quente. E nessa mudança a gente vai fazendo tanto benefício para a nossa saúde. E muitas das vezes a gente procura antes de destruí-la completamente. E segue. Quais pais são infelizes com seus filhos, como já falamos anteriormente? Por que não lhe combatem desde o princípio as más tendências? Porque nós percebemos as tendências que nossos filhos têm. Não é achar bonitinho. É educar para a vida. Educa a criança, para que o adulto não precise ser castigado. E o nosso castigo, gente, é muito duro. Porque quando cometemos faltas graves, nós precisamos ir para a prisão.
E cada um de nós está sentindo que é ficar prisioneiro dentro de casa. Nós estamos passando por uma pandemia, né, que está exigindo de nós mais cuidado, mais atenção. Então, vamos prestar atenção nos nossos filhos. Aí ele continua: por fraqueza ou indiferença, deixam que nele se desenvolvam os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semeiam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados, da ingratidão deles. Quer dizer, criamos os nossos filhos na moda vamos embora. E a maior lição, a melhor educação que nós podemos deixar para eles não é só a cultura, mas é a educação moral. Qualquer religião. Esse canal é um canal espírita, mas toda a religião tem em si o germe perfeito para que as criaturas possam se melhorar. Então, a educação não é só do livro, mas a educação do Cristo. Ela é muito importante para jovens e crianças, para que eles entendam os limites das coisas, para aprender a respeitar o seu próximo, para lembrar, né, que o seu pai, a sua mãe, um dia o pegaram no colo, trocaram suas fraldas, e que quando eles chegarem nessa fase, existem muitos filhos que não têm condições de continuar cuidando dos seus pais, porque trabalham, porque são filhos únicos, porque não tem como. Mas se tem como cuidar dos seus pais até o final, cuidem. Porque é uma grande alegria quando a gente pode fazer isso. E deixa de ser um dissabor para o pai ver ser maltratado pelo filho, porque não teve para com ele a firmeza naquele momento que precisava. E é uma alegria quando a gente percebe que criamos bem os nossos filhos, né? Todo mundo tem defeito, ninguém é perfeito aqui nesse planeta. Estamos num planeta de provas e expiações, isso já fala muito bem qual é a classe onde nós estamos, né? Bem pertinho do umbral, ó, beirando ali, ó. Planeta Terra, o umbral está aqui em cima. Então, nós precisamos ter bastante serenidade para poder viver. Interrogam friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelos reveses, né, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, a mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Quer dizer, quando a gente começa a fazer o exame de consciência, a gente vai perceber o que a gente poderia ter feito melhor naquele momento, naquela situação. Mas a gente já pode resolver isso agora, né? É como o Chico fala, todo mundo pode fazer um novo fim, todo mundo pode mudar. Se as faltas forem graves, a gente retorna de novo e resolve isso daí. Mas o importante, meus irmãos, é continuarmos firmes, sem vacilar, né? Fazendo sempre esse exame de consciência, como Santo Agostinho falava. Que todas as noites, antes de deitar, ele fazia o exame da consciência dele para ver o que ele poderia ter feito de melhor naquele dia que passou. E como ele poderia agir melhor no dia seguinte. E isso é importante para que a gente entenda o nosso momento evolutivo, por que estamos passando por certas situações e o que elas querem nos ensinar. Nenhum sofrimento vem, nenhuma dor vem, como agora na pandemia, nos deixando dentro de casa para que nós vivêssemos num vale de lágrimas. Quantas coisas boas aconteceram. As casas espíritas, todas as casas religiosas reaprenderam a usar uma ferramenta que André Luiz, lá em nosso lar, já conhecia. Que é essa ferramenta aqui. É o celular, é o tablet, é o computador. Quantas reuniões online, quantos cafés, né, literários, quantos shows, quantas lives estão sendo realizadas hoje para aqueles que não podem sair das suas casas. Então, ao invés de maldizer, nós precisamos bem dizer. Porque até a própria natureza está agradecendo nesse momento. Né? Aqui no sítio Buller Marx
foi visto um felino ali, que eu não me lembro qual é o nome dele, que já não se via há muito tempo por aqui. Então, conforme vem o silêncio, o ser humano deixa a natureza agir, ela vai agindo e vai se renovando. Então, meus irmãos, nós tenhamos confiança. E aqui ele segue. A quem então há o homem de responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Nós somos os artífices do nosso próprio destino. Nós construímos tudo isso e depois reclamamos das construções que nós fazemos. Vamos sendo egoístas, mesquinhos, maledicentes, falamos mal dos outros sem nenhuma caridade, olhamos mal para a filha dos outros, esquecemos que temos filhas e filhos em casa e vamos levando a vida como se não houvesse amanhã. Quando chega o momento da partida, entramos em desespero. Porque aprendemos o quê? Se nós formos ler a obra de André Luiz, que falta fez para ele naquele momento? Ter um conhecimento religioso, ele conhecia o Antigo Testamento, né? Ele tinha alguma coisa de conhecimento, mas não o suficiente para que ele percebesse que se ele se acalmasse, se ele entrasse em prece e pedisse socorro, cada um de nós veio com um anjo guardião, cada um de nós veio com um amigo, a zelar por nós até o fim, nos auxiliando em todos os momentos. Então ele continua aqui. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples e menos humilhante, né? Não é minha culpa. Por que é minha culpa? Por que eu fiz isso? Para a sua vaidade, acusar a sorte. Ah, não tive sorte. Poxa vida. A providência. Deus não é bom para mim. Deus, desde que eu nasci, acho que ele não gosta de mim. Ele tem alguma coisa contra mim. A má fortuna. Ah, se eu tivesse dinheiro. Né? Como se a prova da riqueza fosse uma prova fácil, como a prova da beleza. A má estrela, eu não tenho sorte para nada, minha estrela não é boa, nasci num eclipse aí qualquer que não deu certo. Ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, a sua falta de cuidado. Quer dizer, a nossa falta de cuidado faz com que a gente fique assim. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cálculo, ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por melhorar-se moralmente, tanto quanto intelectualmente. Nós possuímos duas asas, meus irmãos. A nossa asa do conhecimento, de absorver coisas, está muito grande. Mas a nossa asa do conhecimento de Deus, das vontades, das potencialidades que nós trazemos dentro de nós, enquanto espíritos imortais, está muito fraca. Nós precisamos nos fortalecer na fé. E isso pede prece, evangelho, culto do evangelho, estudo do evangelho, interesse. Tenha interesse pela sua religião, trabalhe por ela. Labute, porque não adianta a gente sentar no centro espírita ou em qualquer casa religiosa, receber o ensinamento. Olha, que às vezes isso até vale, viu? Quem tem alguns livros aí, uma história que diz assim, a pessoa ia assistir as palestras e o palestrante sempre via a pessoa lá, bonita, linda, maravilhosa, sentada. Quando chegou no plano espiritual, o palestrante se deparou com aquela criatura que assistia às palestras com uma luz enorme, né? Com um potencial divino maravilhoso. E falou assim, como é que pode? Eu faço palestra, tô desse jeito. A senhora que escutava, ela falou assim, bem, eu escutava e colocava em prática. E o senhor apenas falava. Então a gente não pode falar, a gente tem que botar a mão na massa. A gente tem que fazer acontecer, né? Deixar acontecer. Deixar que as coisas aconteçam, que a gente possa trabalhar por Cristo. Não adianta sentar só no banco e assistir a missa, o culto ou o estudo na casa espírita. Serve a gente trabalhar para Jesus. Varrer, limpar a casa, cuidar das coisas, saber em que podemos ser úteis, conhecer melhor a fé que professamos, né? A nossa religião. E, se possível, estudar também um pouquinho do outro.
Não para falar mal dele, porque todas as religiões são boas. Todas elas foram criadas por nós homens, né? A religião de Jesus era o amor. A nossa não pode ser a separação, porque somos filhos de um pai só. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. O item 5 começa assim: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Quando a gente consegue capturar alguém, ele é julgado, condenado e é preso, não é isso? Pode então o condenado reconhecer que sofre as consequências do que fez, porque ele fez uma coisa errada e ele foi punido. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. A lei humana não atinge todas as faltas. Existem faltas que passam desapercebidas aos olhos dos homens, mas nenhuma falta fica impune aos olhos, né, da divindade. Não para nos castigar, mas para nos corrigir. Nós precisamos nos corrigir de todos esses enganos que nós vamos cometendo ao longo da vida. Mas a lei não atinge nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometeram. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam. E é da lei do progresso que todos nós um dia seremos luz. Nós vamos deixar de ser essas criaturas mesquinhas, sem graça, que têm o prazer de falar dos outros por falar, de ouvir as fofocas, de estar olhando mal dos outros. Por isso aquela lição do macaquinho: não ouço, não vejo e não falo. Porque tudo aquilo que eu vejo tem que ficar para mim. E eu tenho que fazer um julgamento, né? Como diz, ser útil. Vai fazer bem para o outro? É uma fake? Até onde nós estamos lançando notícias inverdadeiras hoje na internet? Quando nós podemos fazer coisas melhores, dar um bom dia, né? Tem brincadeira de flor, tem brincadeira de tudo, de coisas melhores do que está falando. Nós estamos vivendo um momento crítico demais, onde nós só sabemos falar mal dos outros, gente. E agora é a hora da gente se unir para fazer diferente, para fazer melhor. E ele segue aqui. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas, todas, eu, você, todos nós, progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Foi só um lápis. Foi só um lápis que eu peguei. Passou impune. Mas aquele lápis a gente vai responder por ele. Porque a gente tem que ser fiel nas coisas, tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes. Quanto mais vão percebendo que nós temos condições de trabalhar mais responsabilidades sérias vão aparecendo às nossas mãos. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei de Deus, nenhuma, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Quer dizer, às vezes eu falo tanto mal dos outros, eu tenho um problema na garganta e eu não sei por que eu tenho esse problema na garganta, minha garganta não anda. Então a gente às vezes tem determinadas coisas que nós sofremos por escolha nossa, porque nós não sabemos ainda o olhai, né, observai, vigiai e orai. Porque a gente não pode fazer isso. Nós não devemos agir dessa maneira, não está certo. Mais ou menos deploráveis, quer dizer, nós vamos ter a nossa cota de responsabilidade em cima daquilo que está acontecendo. Daí se segue que nas pequenas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou, por aquilo em que ele errou. A gente vai ser sempre acolhido, chamado, vem cá, meu filho, aconteceu isso, ninguém viu.
mas foi registrado. Nós temos umas páginas de livro todos os dias da nossa vida para escrever. A cada dia a gente recebe uma página em branco. O que estamos escrevendo no livro da nossa vida? O que estamos desejando? O sofrimento, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Então, nós ainda temos oportunidade agora de evitar essa fonte de amarguras. Como? Estuda. Estuda você mesmo. Pega as obras da codificação, ou se algum companheiro que não for espírita estiver assistindo, pegue os seus livros religiosos e estude, se conheça. Conhece-te a ti mesmo, para que você possa se ajudar. Em se ajudando, nós estamos ajudando o mundo e ajudando o nosso próximo. Porque a partir do momento que eu reconheço, poxa, mas eu sou fofoqueira, eu vou deixar de ser. Eu vou fazer um esforço, como eu falei para vocês, que a maior alegria da minha vida foi quando eu consegui parar de fumar. Porque foi um ganho para minha saúde. Engordei. Parei de tomar café? Não. Parei com doce? Não. Eu não parei com nada, mas graças a Deus eu parei de fumar. Isso é um ganho para minha vida, para minha qualidade de vida. Meus pulmões agradecem. Já se vão 15, 16 anos mais ou menos, quase limpa. Olha que maravilha. Não é? Podendo mais tarde ter um problema mais sério de pulmão, de garganta, de boca. Então nós precisamos cuidar melhor de nós mesmos. Aí ele continua aqui no Evangelho, que dá experiência para a gente conseguir melhorar para o futuro, né? E evitar as amarguras. Sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Se a gente não passa por essas situações, a gente não se emenda. A realidade é essa. Confiante na impunidade, retardaria o seu avanço. Estou fazendo, ninguém está vendo mesmo, então vou continuar fazendo. E, consequentemente, a sua felicidade futura. Quer dizer, nós vamos retardar o nosso avanço moral, porque nós estamos aqui não apenas para adquirir conhecimento de livros, mas para nos melhorar moralmente. Como a gente vai prejudicar a nossa felicidade futura? Porque nós sabemos que a morte não existe. Nós desencarnamos, abrimos essa veste, largamos ela fora e vamos embora enquanto espírito imortal, não é? Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal. Pois então o homem a dizer, se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado, né? Então ele diz assim, ele diz, no entanto, já não há mais tempo, como o obreiro preguiçoso que diz, perdi meu dia, também diz ele, perdi a minha vida. Contudo, assim como o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, para que nós possamos ter a oportunidade de melhorar a nossa vida. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso recado carinhoso, para que possamos nos melhorar, nosso olhar, a nossa vista, a nossa boca, todos os nossos sentidos, né? Para que possamos realmente abraçar a nossa melhora, não só intelectual, mas principalmente moral. Somos espíritos eternos e milenares, em busca dessa encarnação tão importante nesse momento. Não causemos mais pânico dentro de nós, né? Não tenhamos mais tantas aflições dentro de nós. Nós vamos viver com serenidade, na busca da paz, da fé, da esperança e principalmente do amor. Um grande abraço a todos. Logo, com a graça de Deus, estaremos juntos e que a pandemia nos ensine muito. Bem, meus irmãos, então nós chegamos ao final do nosso estudo, né? Que a gente possa realmente agradecer a Jesus nesse instante, fazendo a nossa prece e pedindo a Ele assim, Senhor, que a Tua luz infinita envolva a todos nós, né?
tanto aqueles que já fizeram a sua partida, como aqueles que estão chegando ao nosso planeta, como a cada um de nós, Senhor, que continuamos caminhando junto contigo. Dai-nos força, coragem, fé e perseverança para seguirmos adiante. Abençoa a humanidade inteira, encarnada e desencarnada, e assista, Senhor, a todos os irmãos que nesse instante possam estar devolvendo ao seio da terra o seu ente querido, tanto quanto aquele, Senhor, que recebe com alegria aquele que retorna ao palco da carne. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que derrame sobre nós o seu olhar e que nos dê a sua paz. Que assim seja. Muito obrigada, graças a Deus. Obrigada, graças a Deus.